Olá, boa tarde. Como é bom estar com você aqui no podcast Destrave Decor. E eu quero saber se vocês estão prontos para curtir esse momento junto com a gente, porque agora, nesse programa, você vai descobrir formas simples e prazerosas para poder destravar aí a sua decoração e finalmente você ter a sua casa aconchegante. Então, ajuste o volume e relaxe, porque nós vamos te conduzir aí até a sua casa dos sonhos. Eu sou a Thaíse. E eu sou a Tainá, e o tema do nosso podcast de hoje é como equilibrar a vida profissional e a vida pessoal. Afinal, um tema super pertinente, né, Thay? Porque nós lidamos aqui com mulheres e muitas, quase a maioria delas, né, trabalha fora ou dentro de casa. E, né, Fiquei sem seu áudio. Alô, alô? Nossa, ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, gente, problemas técnicos, isso acontece. Alô, alô? Eu acho que é aí, Thay. O teu... Aqui tá falando que... aqui, pronto. Ah, foi. Eu não apertei nada, gente. Deve Que coisa ter no rebelião esbarrado das alguma máquinas. coisa. Não estamos no podcast de IA. Já foi, né? Já foi o podcast da inteligência artificial. Eu não simplifiquei nada, mas o negócio se mudou sozinho. Faz parte, né? Mas como eu estava falando, né? Retomando aqui. Sim, claro. Sim, Né, sim. nós lidamos. As mulheres ainda têm uma questão que se chama dupla jornada. Uhum. Né? Às vezes os homens têm, eu não tenho, mas isso é um dos benefícios, né, de ser mulher nos tempos modernos, né, que é ter que trabalhar e chegar e cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do cachorro, cuidar do gato, cuidar do marido também, né, porque muitas das vezes são meio crianças nesse sentido, tem que tomar Aham. cuidado. E a gente resolveu trazer esse tema para vocês de como equilibrar, né, a vida profissional, que é tão distinta, são atividades tão particulares com o restante da vida, né? E a vida pessoal também envolve a vida social, você consigo mesma, seus hobbies, né, Thay? Então a gente hoje vai trazer um apanhado para vocês aí de como colocar essas coisas aí de forma que você toque a vida sem estresse, né? Uma forma mais prazerosa. Sim, a gente quis até explorar, né, Thay, um pouco mais esse tema, porque a gente trouxe aqui, né, é uma casa aconchegante já para mulheres que trabalham fora. Se você ainda não assistiu, vê aí no nosso podcast que a gente falou, né, muito sobre isso, sobre a Chill House. Vamos lá saber o que é. E a gente quis explorar ainda mais um pouco, porque realmente, né, como a Thay falou, é uma necessidade da mulher hoje em dia, e essas dificuldades, esses problemas na hora de decorar a sua própria casa, né? Então é um monte de coisa que fica na nossa cabeça, que a gente tem que resolver, né? Que a gente precisa estar ali presente, né, o tempo todo, né? E a mulher, né, vamos dizer assim, ela é o cerne ali, né? É a administradora do lar, né? Então é preciso a gente saber equilibrar, principalmente também esse lado, né, pessoal e profissional. Então, tá, vamos lá saber entender mais o que é isso que a gente está falando, como assim a gente está falando de decoração e esse equilíbrio, né, da vida profissional e pessoal. O que seria isso exatamente para o pessoal entender melhor? Então, a gente vai falar aqui com vocês um pouquinho sobre gestão de tempo, né? Porque, assim, a gente tem um limite físico, né? Ali, 24 horas na nossa vida, né? A gente não consegue pegar assim, ó, esse dia inteirinho eu vou trabalhar, esse dia inteirinho eu vou ter meu momento de lazer, nesse outro dia aqui no último dia eu durmo, né? No 7º dia vamos descansar. Não dá, né? A gente tem que equilibrar as coisas. Só que equilibrar não significa também que você vai pegar essas 24 horas e vai fatiar, assim, uma hora, 2 horas trabalha, 2 horas come, 2 horas. Não tem como fazer isso. Não existe essa É divisão muito exata, difícil isso. né? Então você tem que ver sua gestão de tempo, é individual, não tem como a gente dar um padrão,
né? Você tem que entender as suas atividades, o que você faz, o que é prioridade, o que leva mais tempo, o que leva menos tempo. E realmente você ser uma calculadora no primeiro momento para se entender os seus gastos, para você começar a organizar, para poder conciliar todas essas coisas que você tem que fazer de forma ordeira, né? Eu até incentivo o uso da agenda nesse primeiro momento, né? Você Uhum. olhar assim, poxa, quantas horas eu levo faxinando uma casa? Ah, X, né? E que dia da semana eu vou faxinar? Ah, vou faxinar mesmo no, sei lá, no sábado. Aí na terça-feira eu faço uma manutençãozinha de manhã, varro aqui, na quinta-feira. Então você vai ter que se entender e começar a Uhum. botar na ponta do lápis mesmo as demandas que você tem de tempo para você conseguir organizar. Porque é normal, né, Thay, as pessoas se sentirem sobrecarregadas, sem tempo suficiente para fazer suas atividades, né, o que elas desejam realizar. E essa gestão de tempo, com simples mudanças, né, na sua rotina, pode te ajudar a você se sentir menos estressada, menos cansada em relação a essas coisas, né? Sim, com certeza. E até, Thay, em relação à rotina, né, quando a gente fala de decorar, a gente começa observando a nossa rotina, para depois, aplicar aquela decoração que vai se adequar aos nossos hábitos. Uhum. E é uma coisa que eu estava até pensando hoje cedo, que a gente não precisa, na verdade, e eu acho que não necessariamente a gente deve primeiro, ter, né, a decoração, né, primeiro a gente às vezes se põe num lugar em que não, eu não tenho essa vida, eu não tenho essa casa bonita, eu não tenho essa casa aconchegante, tudo no lugar, né, tudo certinho, por isso que eu não consigo ser organizada, por isso que eu não consigo estabelecer uma rotina, mas quando na verdade você não precisa ter primeiro para depois ser, né, não, você primeira coisa a gente precisa entender quem você é, né, o que que você, né, como você é no dia a dia. Então primeiro você né, você precisa ser, né, e estabelecer esses hábitos, então do que adianta você vai lá, compra um enxoval lindo, caríssimo, mas se você não tem o hábito em si, de todo dia de manhã montar a sua cama, fazer uma cama posta, né. Então do que adianta você investir em ter coisas dentro da sua casa, se os seus hábitos não condizem com aquilo, né. Então entender que esses hábitos são super importantes, até para a gente não criar falsas expectativas, que acontece muito, né, Thay, às vezes a pessoa fala: "Ah não, porque eu sempre quis, né, porque eu sempre achei bonito esse tipo de decoração e tal", mas aí depois quando a pessoa adquire aquela decoração, facilmente ela cai em desgosto, porque Hum. na verdade não fazia parte realmente de quem ela é. Então essa observação de rotina, estabelecer rotina, entender aonde você pode ir, né, onde você não pode ir e tal, entender tudo isso direitinho e anotar é muito interessante, né, isso que a Thay falou, é muito bom, né, pra gente realmente para você realmente, criar a sua decoração, né, do seu jeito, com a sua personalidade, que seja aconchegante tanto para você quanto para sua família, não é mesmo? Sim. E na verdade isso quando a gente propõe isso, as pessoas acham que é algo muito complicado, mas não é. O nosso Uhum. cérebro, gente, ele é uma máquina de repetição. Nosso cérebro adora padrões, a gente já até comentei isso aqui em outra live, né, em outro podcast. O nosso cérebro gosta de repetir as coisas, então, se você reparar aí bem, provavelmente você toma banho do mesmo jeito todo santo dia, desde que você tinha 6, 7 Uhum. anos de idade. Você começa lavando a mesma parte, sua mão segue para o mesmo caminho, você se Uhum. enxuga do mesmo jeito, escova dente na mesma sequência. Então, o cérebro ele é muito autoprogramado. Por isso que às vezes é muito difícil, né? A gente até teve É, um outro quebrar, né. podcast aqui sobre emagrecimento, coisa assim. É muito difícil a gente conseguir mudar a rotina, mudar hábitos, justamente por essa programação do nosso cérebro, porque ele não gosta de mudança. Então,
Ele até te deixa ali uma semaninha fazer ali o exercício, a dieta, a manter a cama arrumada, manter a louça sempre lavadinha. Só que depois de um tempo ele vai virar pra você e falar assim: não, só hoje, você merece um descanso. Que isso, lindona? Você tá bem? Olha, e fulana de tal nem faz isso. Olha quanta coisa você já fez. Descansa hoje, amanhã você volta. Aí na semana seguinte você faz 3 vezes na semana, na outra dura, acabou que teu cérebro te venceu. Então, observar Cérebro essa wins. rotina, observar essa rotina não é tão complicado quanto você pensa. É realmente só ter atenção mesmo a isso, ter o olhar voltado para perceber essas coisas e sair do automático, né? Uhum. Então, e eu vejo, Thay, que as pessoas erram muito nessa formatação dessa rotina Aham. entre vida pessoal e trabalho, quando elas priorizam excessivamente um dos lados. Sim, Tipo assim, não, total. eu trabalho, então eu só trabalho, né? E o resto vai acontecer se der. Isso eu falo por experiência própria. Já fui, já fui muito mais viciada, né, no trabalho, Uhum. acordar, começando a trabalhar e dormir trabalhando, e o resto Sim. acontece se der tempo, né? Aí a casa vai ficando de lado, a vida pessoal, os amigos. Já tive esse tipo de experiência, né? Com a maturidade. Sim. Com a maturidade a gente percebe que não é bom, não é saudável. Você vai ficando estressada, vai ficando cansada, sobrecarregada, as brigas acontecem, justamente por esse excesso de estresse que você está tendo de uma vida desequilibrada. Então, para mim, Thay, isso tudo desmorona quando você prioriza só um dos lados, né? Uhum. Você pensa em outra coisa que as pessoas erram nessa, nessa gestão de tempo, assim, que as mulheres podem estar fazendo, que pode estar deixando elas desse jeito? Aham. Aconteceu até comigo essa semana. Por exemplo, a mulher, ela é esse turbilhão de coisas, né. Ela tá pensando em tudo ao mesmo tempo, né, na Uhum. decoração, na casa, no funcionamento, na organização, no trabalho do marido, o almoço, a janta, enfim. E, essa semana, o que que aconteceu? Eu preparei assim: "Vou fazer esse almoço, um peixe". E um peixe lá que eu nunca tinha feito, não sabia como fazer, né, comprei, estava lá, e eu ainda tinha que ver como eu ia fazer aquele peixe, que eu não sabia como é que se preparava ele. E só que aí a gente estabelece alguma coisa assim na nossa mente: "Ah, eu sei cozinhar, né, que diferença vai fazer, né, eu vou fazer aqui esse peixe rapidinho, vou colocar pra assar e tudo mais". Mas, a gente tem aquela coisa de que quando você vai fazer alguma coisa que você não sabe, né, você sempre se trava um pouco, né. Então eu não sabia fazer aquele peixe. Eu fiz o peixe até hoje, era pra eu tô desde domingo pensando nesse peixe. Até hoje eu não fiz o peixe, eu inventei um monte de outras coisas que eu sabia fazer, inventei comida e tudo mais, e o tal do peixe que eu ia fazer não fiz. Então tudo que a gente não tem o conhecimento, né, a gente negligencia justamente isso, né. "Ah não, eu dou conta de tudo, eu sei cozinhar tudo, eu sei fazer tudo", mas aí a gente negligencia, porque a gente acha que já tá lá, no alto, no topo, e você vai conseguir fazer. Mas não, eu tinha que ter realmente não, eu tenho que separar um momento, né, especial, então, né, reservar realmente um tempo em que eu ia pesquisar como é que eu ia fazer aquele peixe e tudo mais, para eu não procrastinar. Então tudo eu acho que a gente não conhece, né, a gente tem esse travamento e a gente acaba procrastinando mais. Então acho que Uhum. acima de tudo é você cultivar o conhecimento, né, você se conhecer, né, entender, né, pesquisar mais, praticar, colocar esse conhecimento em ação, e até justamente muitas das vezes por isso que as pessoas travam na hora de decorar, porque acha que é fácil, acha que qualquer videozinho na internet vai ajudar ela, né, mas não, tem que ter um conhecimento um pouco mais profundo disso. E aí Uhum.
por mais simples que a gente fala aqui que é, mas ela nunca fez, né? Ela vai travar, ela vai procrastinar e no final das contas ela nunca vai fazer realmente a decoração na casa dela, porque ela ainda não absorveu esse conhecimento e pôs em prática, né? Sim. Então, essa questão de negligenciar coisas, né, conhecimento, né, entender como é que é o processo, isso acaba te travando ainda mais, né? Tipo, procrastinando, você vai jogando lá para frente. Então, por isso que equilibrar é importante, né, Thay? Saber equilibrar Sim. isso. Na verdade, quando você falou assim, eu vi a procrastinação, mas eu vi um outro processo que é até um pouco pior, né? Que é o da sabotagem mesmo, né? Que você tem que fazer, não, então primeiro eu faço isso. Não, então hoje eu vou fazer. Você até pode ter inventado uns pratos mais elaborados, mas tudo para justificar não fazer o que tinha que ser feito, né? Sim. Então entra esse processo de sabotagem. E esse processo de sabotagem, quando a gente está sem tempo, ele pode entrar de várias formas, tá? Isso também é o seu cérebro brincando com você aí. Por exemplo, eu tô muito atarefada hoje, fiz tudo que eu tinha que fazer. Amanhã, quando eu acordar, eu vou já colocar a roupa para bater. Vou dar uma limpada no meu fogão, já que amanhã eu não preciso fazer comida, que eu fiz hoje à noite. Né? E aí eu vou acordar mais cedo para fazer isso e sair para trabalhar e tudo mais. Aqui o que acontece no dia seguinte? Não faz. No dia seguinte você, não, vou dormir até aqui umas tal hora, porque é a hora de eu levantar pro trabalho e depois, quando eu voltar à noite eu faço, então é melhor, que eu já vou ter, pelo menos eu vou descansada pro trabalho. Aí você chega à noite e tá cansada, aí você também não quer fazer, então você faz amanhã. E entra esse ciclo vicioso de sabotagem e procrastinação, como a Thay falou, né? E realmente é importante você conseguir equilibrar as áreas da sua vida. Porque no momento que você conhece o que você faz, você sabe o tempo que você faz, você tem um controle de como agir, como distribuir isso, né? E obviamente você tem que conseguir conciliar isso com momentos de prazer e relaxamento. Porque se você for uma máquina de trabalhar, não, sei lá, 7 horas eu acordo, 8 horas eu me arrumo, 9 horas eu tô no escritório, 5 horas eu saio, pego o transporte, 6 horas eu tô em casa, faço a janta, 8 horas eu vou me exercitar, 9 horas, 10 horas eu vou dormir. Acabou. Cadê o Tem que entrar de lazer, né? Senão a estrutura vai ruir também, porque você vai fazer isso tudo, vai se sobrecarregar e vai se estressar. Então você também tem que conseguir organizar o seu tempo para ter momentos de prazer. Inclusive, se você quiser entender como ter esses momentos dentro de casa, ali, sem gastar dinheiro, sem ter que fazer grandes coisas mirabolantes, a gente tem podcasts aqui que a gente fala bastante sobre isso. Inclusive, o podcast que foi especial do Dia dos Namorados, ele tá recheado de coisas que a gente ensinou de como aguçar os seus sentidos, né? E de relaxamento, um banho, como é que você toma um banho, como é que você prepara o ambiente para ser um banho praticamente um spa na sua casa. Então você pode criar esses momentos. Vale a pena vocês voltarem aí uns podcasts para trás, né, para vocês verem algumas dicas preciosas de como ter esse momento mais spa, mais relaxante, mais hobby dentro da sua própria casa e economizar também, assim, às vezes um tempo de sair, né? Acho que com a pandemia a nossa cultura mudou um pouco, né, Thay? A gente tá mais caseiro, né? Tipo, as pessoas hoje em dia estão buscando mais formas de fazer as coisas dentro de casa, até um pouco de preguiça de sair, né? Então, existe sim muitas formas, se você quiser, tiver nesse momento na sua vida de querer ser mais caseira, de você fazer isso. Então, equilibrar a rotina é importante para a sua saúde física e mental, né? Sim. E as coisas funcionarem bem. E até porque, Thay, pra gente conseguir, né, gerar essa otimização de tempo, principalmente para quem trabalha dentro de casa, né? Quando você falou esse lance depois da quarentena, que a gente ficou mais em casa e tudo mais, eu pensei em duas coisas aqui enquanto você estava falando.
da mulher que trabalha fora, né, e aí a vida profissional dela invade tanto, né, a vida pessoal, e que ela omite tantas coisas da vida pessoal dela, que é justamente o lazer, o autocuidado, né, o momento da família, que ela entra naquele modus operandi de trabalho, 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 ela chega em casa, assim, eu tenho que chegar em casa, tenho que fazer isso, tem que arrumar isso, tem que fazer a comida, tem que colocar isso aqui, já nesse modus operandi, que é o do trabalho. E ela não chega em casa, tipo, não, vou chegar em casa, vou relaxar, vou acender uma velinha para fazer um clima lá no meu quarto, que é o meu momento onde vou descansar e tudo mais. Ela não inclui isso na rotina, né, e acaba sufocando demais isso. Aí quando vai fazer, ela já tá lá super estressada, super, né, à flor da pele, né. Então, incluir esse lazer, esse relaxamento na rotina, é importante também, inclusive no lance da decoração, né. Então Uhum. tem que ter uma decoração específica para isso, né, que vai ativar, né, ao invés de ser só trabalho, 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 saiu de casa, voltou para casa, trabalho, trabalho, trabalho. E existe essa possibilidade de fazer também para você que, trabalha dentro de casa, né. Nós já trabalhamos fora, né, Thay. Hoje em Uhum. dia a gente trabalha de home office, sabe-se lá Deus o que pode acontecer com a gente mais para frente, se a gente vai sair de casa ou vai continuar em home office, mas a gente já tem essa experiência, né, de de trabalho fora, enfim, dentro de casa. Mas é importante a gente saber equilibrar, né, essa Uhum. otimização de tempo. E como é que é possível a gente gerar, né, essa otimização, enfim, seja lá trabalhando em casa ou seja lá trabalhando, eh, fora de casa, né. Você consegue trazer pra gente um pouquinho de como essas mulheres conseguem gerar essa otimização de Uhum. tempo? Sim, eu vou falar algumas coisas aqui que são básicas e vocês procurando na internet já vão achar isso, né. Só que se vocês ficarem com a gente aqui até o final do podcast, a gente vai trazer uma coisa única. Única que vocês não vão achar na internet, tá. Mas, assim, existe aquele basiquinho que tem que ser falado, Sim. né, que não é clichê, que é você tem que estabelecer prazos e data para as coisas. A tem um um filósofo que fala que o prazo e o tempo, o espaço expande-se através do prazo. Ou Uhum. seja, se uma coisa não tem prazo, ela é infinita, né? Sim. Você tende a adiar até o prazo. Né? Quem nunca na escola tinha uma prova e estudou na sexta-feira, na quinta-feira, a prova de sexta-feira, né? Aham. Quem nunca fez o trabalho que levaria um mês em uma semana porque foi adiando? É como isso tudo assim, não, meu Deus do céu, eu sou uma preguiçosa. Não, é o que eu falei, é o nosso cérebro, é a nossa formatação. A nossa biologia foi feita para poupar energia. O homem lá da caverna, ele tinha que poupar energia para poder caçar, comer, descansar para caçar e comer. Então, o nosso corpo ainda tem muita formatação desse ser humano mais primitivo, né? Então é normal, depois que você come, você não quer fazer mais nada, porque o seu corpo está entrando em digestão. Então são coisas físicas mesmo nossas que a gente tem que aprender a lidar com elas. Então, ponha data, ponha prazo. Por isso que eu até incentivei no começo aqui da live de você fazer uma agenda. Bota ali, esse dia eu faço isso, esse dia eu faço aquilo, quando eu chegar eu faço isso. E vá cumprindo e vá realmente marcando ali, ó. Consegui, não Uhum. consegui. Para você também ter esse senso de dever cumprido, né? E eu gosto até de ir além, eu gosto de botar alavancas de prazer e dor. Tipo, se eu não Aham. fizer isso, vou, Umas consequências, né. vou pagar tal coisa. Se eu Aham. fizer, eu vou ganhar X, né? Eu faço quase que um joguinho mental, assim, comigo mesmo, uns Aham. desafios, né? É. É, A gente tem que se condicionar, né. sim. E outra coisa importante é, nesse processo, entender quais são as atividades mais
relevantes, quais atividades são mais prioritárias, quais levam mais tempo para você saber encaixar as outras junto com ela. Se eu sei que eu levo 6 horas, 7 horas, 8 horas trabalhando, qual é a atividade seguinte que eu vou fazer? Uma atividade de 3 horas? Não, né? Vamos botar uma coisa um pouquinho mais rápida, um pouquinho mais. Às vezes, até mesmo essa alavanca de prazer pode vir depois do trabalho. Você ter aquele momento de relaxar, depois você volta de novo e faz as coisas, para você ter essa descompressão, desacelerar. E aí você vai julgar o que for melhor para você. E a outra questão a gente começou a live falando que na grande maioria das vezes, as mulheres têm dupla jornada. Gente, compartilhe essas tarefas com o seu marido, com seus filhos, com as pessoas que moram com você, né? Não vamos carregar o mundo nas costas, não vamos ser super mulheres, né? Na verdade, como diz a Mariah Carey, esse super-herói mentiu pra você. Quando ele disse que você poderia carregar o mundo nas costas, né? Quem nunca ouviu a música Hero aí, né? Então, não faça isso, não se cobre, não seja tão juíza e tão carrasca, né? De você mesmo. Então, essas simples mudanças na sua rotina já vão te ajudar na gestão, né? Então, você precisa, né, realmente arrumar isso. Vou deixar a Thay falar alguma coisa sobre isso e aí a gente entra na parte que eu falei que é mais exclusiva. Nossa, aqui sem ser esse básico, esse kit básico, né? Que você Sobrevivência. você vê aí na internet, né? Sim. Eu vou falar aqui que eu lembrei de coisas que eu apliquei em mim, né, e que fizeram sentido, né? Eu consegui me adaptar bem e criar hábitos em relação a isso. Que não sei se vocês já ouviram falar daquela técnica de Pomodoro, que é muito utilizada para estudo, né? Que são blocos, né? Você divide em blocos com intervalos, né? E aí, dependendo do seu nível de concentração. Para essa tarefa aqui, eu fico 1 hora ou 40 minutos fazendo isso daqui. E às vezes você até precisa mesmo desse tempo todo para raciocinar sobre aquilo. Então, isso é uma técnica que eu uso até hoje. Eu consigo me adaptar bem e consigo ter esses momentos de intervalo, né? Até porque dentro da casa é ruim você trabalhar sabendo que tem coisa para fazer, né? É muito desafiador, né? Você trabalhar de casa, sendo que, poxa, eu tô aqui fazendo isso, mas eu tenho que estender roupa, eu tenho que fazer aquilo, né? Mas quando você, por exemplo, põe em blocos, por exemplo, eu vou trabalhar 1 hora direto, vou ter, sei lá, 10 minutos, 20 minutos, 5 minutos, enfim, vai depender aí do seu tempo de intervalo. E aí, nesse tempo de intervalo, é como se fosse um descanso ativo, né? Na academia não tem o descanso ativo, você tá malhando uma coisa e vai descansar malhando outra. É como se fosse isso. Então, às vezes, estou aqui trabalhando e no meu descanso eu vou lá, estendo uma roupa, esquento uma comida, refogo uma coisa, vou fazendo por partes e chega no final do dia, praticamente todas as tarefas já estão concluídas, né? Porque você foi dosando isso, né? Dividindo em pequenas doses ao longo do seu dia, intercalando com o seu horário de trabalho mesmo. Você tem que ficar ali fazendo, sei lá, em frente ao computador, ou, enfim, seja lá qual for a sua área de atuação. Então, essa é uma das coisas, assim, que eu poderia dizer, assim, que eu apliquei que fez sentido para mim. E isso é muito legal, né? Porque você cria vários momentos de descompressão, né? É verdade. De tirar esse ranço, né? Que vai ficando de fazer a mesma coisa mecanicamente, né? E o que eu ia falar, já entrando aqui um pouquinho mais, aqui caminhando para o final aqui do nosso podcast hoje, é que se você é uma pessoa que organiza o seu tempo, a sua casa também precisa acompanhar essa organização, senão a sua casa vai ser uma âncora para você nessa mudança, né? E aí, entrando mais aqui na nossa expertise, né, de decoração, a gente sempre fala para vocês que decoração pode ajudar em tudo, né? E como é que ela vai ajudar você também a equilibrar essa vida pessoal e profissional, né? Primeiro de tudo, né,
como eu já falei, você precisa criar pontos de desconectar, pontos de relaxamento. Pense em como a sua casa pode promover o seu prazer, sendo ele em hobbies, se você gosta de fazer uma atividade física, ou simplesmente passar tempo aí com a sua família, com seus amigos. Como é que você faz para ter esses momentos de qualidade dentro do seu lar? A sua casa, ela ajuda você a promover o seu prazer e o seu relaxamento? Essa é uma pergunta que eu faço para você, né? Se não, corre que você tá morando errado, né? Outra coisa muito importante para conseguir fazer esse equilíbrio é algo que a gente ainda não tratou muito aqui ainda nos podcasts. A gente pode fazer um podcast especial sobre isso, né, Thay? Que é o sono de qualidade. Pessoas Sim. que não dormem bem não executam boas tarefas, né? Então, como está o seu quarto hoje? Você consegue dormir bem no seu quarto? Você é uma pessoa que sofre de insônia, ou então dorme demais, dorme de menos. Como é que tá esse ambiente para poder recarregar a sua energia, né? Como é que tá a bateria da sua vida, né? Você acorda fraca ou você acorda 100% ali para poder fazer suas atividades, né? Então, já é comprovado cientificamente que o sono ele é capaz de afetar, né, a nossa saúde física e mental, né? Uma noite bem dormida reduz estresse, melhora o humor e, principalmente, melhora a capacidade de concentração, que é algo muito importante se você quer cumprir metas e tarefas. Conseguir se concentrar, como a Thay falou. A Thaís já até trouxe aqui métodos, né, de concentração, né? Você cria uma bolha ali, uma redoma, você trabalha atentamente, mas logo em seguida você consegue relaxar, né? Também já é comprovado que a gente não consegue se concentrar mais de 1 hora na mesma atividade. O nosso cérebro busca por escape. E quando você vê, você está ali mexendo no telefone a meia hora. Né? Então você tem que entender como você vive em cada ambiente desse para que ele te motive a fazer o que tem que ser feito, né? E uma boa forma de você conseguir fazer isso é com a decoração intencional que a gente já falou aqui para vocês. Porém, nós não vamos repetir o que nós sempre falamos. Uma coisa, já que tá falando tanto de cérebro aqui, tá? Eu acabei de falar no início da live que o cérebro ele é formatado. É um computador que já veio com um sistema operacional, né? Se ele já veio com esse sistema operacional, a gente também tem algumas coisas que a gente olha e coletivamente as pessoas têm a mesma sensação. Né? Tipo, você olha ali um produto, não tem cara de caro, tem cara de barato, tem cara de artificial. Né? Não vou entrar nessa loja aí não, porque essa loja aí tem uma cara de ser cara. Né? Ou então você olha para uma comida e fala assim, essa comida tem uma cara apetitosa, não sei que tem cara de nojento. Não tá com uma cara boa, não. Não tá com uma cara boa. E por que será que a grande maioria das pessoas tem a mesma sensação? Porque, como eu falei, o nosso cérebro veio com um programa de fábrica que são o que a gente chama de arquétipos. Né? Os arquétipos são sensações, um grupo de sensação que determinados objetos, cores, luzes passam e transmitem para a gente. Então, se a gente está falando aqui para vocês de fazer uma decoração intencional, ao invés de você quebrar a cabeça pensando, eu quero sentir isso, como é que eu vou inventar a roda para poder fazer isso acontecer? Usa o que seu cérebro já te diz, seu cérebro já te dá isso, né? Inclusive, nessa semana a gente fez até uma postagem lá, né, Thay, de cores, que um conjunto de cores transmite tranquilidade, a outra transmite leveza, simplicidade. Isso aí tá muito intrínseco nessa formatação do nosso cérebro, né, Thay? Então, eu queria mostrar para vocês um pouquinho dos arquétipos que um psicólogo chamado Carl Jung desenvolveu, né, sobre esse inconsciente coletivo, como ele chama, né? Sim, sim. A Thay vai compartilhar aqui. E isso é muito verdade, né, gente? Até porque a gente consegue ativar e desativar gatilhos, né? Dentro da nossa decoração. E por mais que a gente às vezes acha, não, isso não é para mim, mas o seu cérebro vai traduzir daquele jeito, né? É igual aquele negócio que eu falo, eu não gosto de dourado.
Mas você gostando ou não, você vai entender, interpretar aquilo de um jeito, né? Claro que se você não gosta de dourado, você não vai encher sua casa de coisas douradas, né? Uhum. Mas um detalhe aqui, um detalhe ali, só para transmitir uma informação que vai, claro, ornar com a tua decoração, com o teu estilo, com a sua personalidade, isso não vai se fazer mal nenhum. Às vezes a pessoa abole aquilo, né, da vida dela. Não, eu não gosto disso. Determiníssimo, né? Se não for alguma coisa que realmente desperte algum gatilho muito forte nela, né? Mas as pessoas às vezes se privam de muitas coisas, né? Vou compartilhar Uhum. aqui com você. Tá bom. Para vocês saberem, existe 12 arquétipos que foram levantados por este psicólogo, né? E a gente vai mostrar para vocês por alto, né? Se vocês quiserem mais sobre isso, bota aí no chat sim, eu quero, que a gente vai abordar depois com mais calma isso para vocês. Mas são 12 arquétipos, inclusive, tá? Eu já vi várias pessoas que inventaram outros arquétipos, um arquétipo ao falcão, arquétipo chave, arquétipo grilo. Isso não vem da psicologia do Carl Jung, que foi quem realmente estudou e desenvolveu esses arquétipos, tá, gente? Isso aí é uma leitura pós-moderna ali da teoria dele, né? E, inclusive, esse aqui é um outro autor, o Goethe, que ele estudou muito o Carl, né? E ele diz o seguinte: tudo que acontece é símbolo. E como representa a si mesmo perfeitamente, aponta para todo o resto. O que ele quer dizer aqui? Tudo tem uma simbologia na nossa mente. A gente olha um vaso todo torto, a gente entende de uma forma. A gente olha um vaso redondinho, a gente entende de outra forma. E ele representa perfeitamente a sensação que a gente tem. Então, mais de uma pessoa, se olhar para aquele mesmo vaso, vai ter a mesma sensação. Por isso que ele aponta para todo o resto. Você consegue entender muito bem aquilo ali. Talvez você só não tenha prestado atenção que você pensa assim, mas você pensa assim, né? E aqui a gente vai trazer para vocês um pouquinho desses arquétipos de uma forma mais rápida, né? O primeiro arquétipo que a gente traz aqui é o do rebelde. Aquela pessoa rebelde. Você consegue pensar em algum artista aí que você olha assim, nossa, a pessoa passa uma rebeldia para mim? Só um Pode falar, parênteses aqui, tá? Olha só, eu falei pra minha gatinha, ela fica quieta hoje. Nós Mas ela estamos não sendo quer ficar quieta. sabotados por IA nesse podcast. Aqui. Não, é só para trazer para o pessoal um pouquinho, porque é importante você aplicar os arquétipos nessa situação, onde a gente está falando aqui sobre essa vida pessoal e essa vida profissional dentro da sua, né, dentro da sua rotina, né? Uhum. Porque justamente quantas vezes a gente, como eu falei aqui, a gente está ali, trabalho, 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 e a gente não desativa isso. A gente chega em casa com a mesma frequência ali do trabalho, né? Então a gente consegue, dentro dessa decoração intencional, até pegando a base aqui dos arquétipos, que a Thay vai falar para você, você pode chegar em casa e ser outra pessoa, totalmente diferente do que você se põe lá na sua vida profissional, né? Lá dentro do seu trabalho, com os seus colegas de profissão, tudo mais. E, inclusive, até mesmo para você que trabalha em casa, você dentro de um cômodo que você entra, você desperta aquele tipo, aquele lado da sua personalidade, né? Porque a gente tem várias facetas, né? A gente não é sempre a mesma pessoa em várias situações, né? Em várias ocasiões, né? Então a gente sempre muda um pouquinho. Nós somos artistas, né? A gente sempre muda um pouquinho e tal, né? A gente tem várias versões. Então você consegue aplicar, né? Tendo consciência disso e ativar coisas que você quer ativar para aquele momento, né? No momento de relaxamento, no momento de concentração, no momento que você estiver mais séria, mais descontraída. Então, você buscando isso, o que eu quero sentir? Como eu quero ser aqui? Né? Qual posicionamento eu vou ter? Eu quero ser uma pessoa focada aqui dentro do meu home office, né? Mas também não quero ficar muito
muito sufocada, né? O que que vai me inspirar, né? Então a gente Uhum. consegue trazer essas inspirações, ativar esses gatilhos para que isso seja algo, para que isso seja um processo mais prazeroso, né, dentro da sua vida. Então você ter esses momentos de variações, né? A gente tira esse peso, né? Essa rigidez, né? Dentro do no nosso cotidiano. Né? Até uma coisa engraçada, quando eu falei aqui dos blocos, né? Eu tô aqui trabalhando, 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 aí eu saio, tenho um período ali de intervalo que eu vou lá, vou estender uma roupa e tudo mais. É engraçado que esse momento que vira um momento de descompressão, vira até um momento bom, legal, que em certas ocasiões a gente pode até achar, ah, não, vou ter que estender roupa, que coisa chata. Mas quando a gente está ali focada numa tarefa só, né, de trabalho, estou aqui em frente ao computador, tal, não, vou cumprir essa meta, vou fechar aqui tal. Quando acaba aquele prazo de concentração, ai, graças a Deus, vou lá estender a roupa. As coisas Vou vão. levantar, vou esticar É, minhas pernas. ai, graças a Deus, vou esticar a perna, vou esticar meu braço, vou estender uma roupa, Aproveita, vai vir faz um roupa, carinho na cachorrinha, no roupa gatinho. cheirosinha. Então, esses blocos acabam trazendo mais prazer em tarefas que você tá ali procrastinando, né, jogando para frente, não fazendo. Então, eu só queria trazer esse insight aqui para as pessoas entenderem mais essa aplicação Uhum. desse mundo aí, desses arquétipos aplicados na decoração. Sim, e é exatamente essa estrutura que está aqui, né, na apresentação para vocês. Ali eu coloquei assim uma frase que resume bem o arquétipo. E embaixo eu coloquei quais são as sensações que usar a decoração desse arquétipo vai te dar. Porque a gente fala tanto aqui de decoração intencional. Então, se você quer se sentir aqui, ó, no caso o rebelde, ó. O rebelde, a frase que determina esse arquétipo é: as regras foram feitas para ser quebradas. Ele é mais irreverente, né? E quais são as sensações que essa decoração do rebelde vai te dar? Libertação, ela vai causar um impacto, vai passar uma imagem de autenticidade. Né? Ele cai muito bem com essas decorações mais urbanas, de instrumentos musicais, né? E todos esses aqui, eu deixei uma frase para provocar você, para saber se você tem esse arquétipo, tá? E depois daqui eu vou mostrar para vocês algumas decorações que condizem aí com esse arquétipo, né? Para você, os costumes e as tradições da sociedade são sufocantes e você precisa ser livre para romper com tudo isso e poder se sentir diferente? Talvez você possa ter aí um pouquinho do rebelde na sua Uhum. vida. E vou ficar devendo a vocês, porque pelo que eu vi aqui, eu pulei as imagens do rebelde, tá? Mas o rebelde, explicando para vocês, ele tem muito essa pegada do urbano. Assim, pensa em motoqueiros, esses motoqueiros de rua. Como é que seria o ambiente que essa pessoa iria Uhum. estar, né? Tem ali, tem o pneu, tem a madeira exposta, tem taxinhas, tem couro, Uhum. correntes. Esse tipo de coisa cai muito bem pro rebelde, né? Então, até mesmo essa decoração mais industrial, né? Tenta dar uma voltada aí, não dá não para voltar pro. Não tem aqui. Realmente eu esqueci de botar o. Ah, tá, a imagem em si. É a Eu achava imagem interessante. exemplificando. Os outros têm. Agora que eu Tá. vi que eu realmente esqueci do rebelde, por isso que eu tô explicando assim um pouquinho. Até bom para quem tá no podcast aí também conseguir visualizar quem tá ouvindo a gente. Uhum. Eu achava interessante, tá, a gente focar nesse rebelde, que é bem legal para trazer essa descompressão, né? Aham. Principalmente para quem trabalha assim de uma forma muito rígida, né? E trabalho precisa ser, né? Precisa ter concentração. Então, você explorar essa decoração mais rebelde às vezes, você consegue, né, desafogar, né? Uhum. Muita coisa dentro do seu dia a dia. E é uma das primeiras sensações que ele passa é a libertação, né? Essa liberdade, Sim.
se desamarrou dessas correntes da sociedade, né? Esse Sim. trabalho opressor, você vai e se liberta disso tudo. É bem o rebelde mesmo. Tipo, às vezes você está num ambiente de trabalho que até a caneta tem que estar perfeitamente no copinho ali, não pode estar na mesa, assim, aí você chega cria um ambiente mais rebelde, que não tem esse rigor, que não tem essa perfeição encaixotada, então você vai se sentir tipo, ai, que alívio, cheguei em casa. Eu ia sugerir aqui pra gente trazer mais assim os arquétipos mais libertadores, vamos dizer Aham. assim. Eu ia sugerir aqui, vou sugerir aqui, tá, Thay? O Uhum. mago que você vai entrar aí agora. Sim, Eu ia senhora. sugerir o herói também Uhum. e o prestativo, pra gente abordar mais aqui, porque são 12, são muitos arquétipos Uhum. e pode ficar até cansativo para o pessoal. Mas eu acho Aham. que esses vão ficar bem, assim, marcantes, né, e eu acho que muita gente vai se Identificar, né? se identificar com eles e vai fazer muita diferença se você focar a sua decoração nesse tipo de arquétipos, para trazer uma decoração mais aconchegante para o seu dia a dia. Então, Uhum. eu ia sugerir e depois a gente pode trazer mais, Uhum. explorar mais os outros arquétipos em outras situações também, pra gente Legal. se Eu topo, aprofundar. vocês topam? Vamos lá, então. Os outros, então, na hora que eu estiver passando, você vai ver que eles existem. Né? E depois vocês podem até pedir pra gente assim, fala mais do amante, né? E aí a gente pode falar com vocês sobre isso. O mago que a Thaís falou aqui, como um dos que ela elencou aí como protagonistas para esse momento, né? O mago, gente, não tem a ver com magia, religião, espiritualidade em si, não, tá? O mago, ele leva esse nome porque ele é aquela pessoa que acredita que tudo pode acontecer, tudo pode ser feito se você tiver boa vontade, né? Só que ela é aquela pessoa que não busca na ciência, que seria um outro arquétipo, que é o sábio, que gosta de estudar para poder transformar as coisas. O mago não. Ele é aquela pessoa que você procura quando você tem algum problema e ela resolve de uma maneira misteriosa. Você não sabe como ela fez, mas ela resolveu e dá certo no final. Então, o mago, Uhum. ele é esse tipo de pessoa. Então, você busca ambientes que querem dar transformação, que você encontra felicidade. O mago, ele é até um pouco mais sonhador, assim, ele vislumbra esse ideal, né? E a frase que eu te pergunto, se você saber se você é mago, é: sempre existe um jeito de transformar algo impossível em realidade para você? Então, vamos ver aqui um pouquinho de algumas decorações que casam bem com o arquétipo do mago. Olha aqui. O mago, ele tem sim, né? Também casa com essas pessoas que têm uma decoração um pouquinho mais esotérica, mais mística. Mas o mago, ele vai muito assim. Ele tem, olha, se você olhar, principalmente a segunda imagem aqui, esse conforto que a Thay falou, esse aconchego, né? Ele tem muitas plantas, luz e sombra, tudo que gera um leve mistério, sabe? Uma coisa que você não sabe o que está atrás, você cria esse olhar de interesse, né? Então, ele é um ambiente bem estimulador, usa muita coisa natural. Se você gosta assim desses espelhinhos aqui, ó, de palhinha, tapetes bem fofinhos, esse luzinhas, né? Essas iluminações mais indiretas, o mago super vai cair bem para você. Uhum. Aqui outros ambientes mago, né? Essas texturas assim também, mais esses padrões geométricos assim mais tribalistas, né, também caem bem no ambiente do mago. Vocês veem que tem muita textura, não é textura, tá? Padrões, né? Padrões Uhum. nas almofadas, nos tapetes, esses padrões geométricos casam muito bem, né? Tanto monocromático quanto colorido cai, né, nesse tipo de decoração. Uhum. Plantas, muitas folhagens, principalmente o verde, né? Não é aquela folhinha, florzinha bonitinha com detalhezinho, não. É muita folha grande, né? Esse tipo de coisa cai muito bem para quem está buscando essa decoração de transformação para sua vida.
Eu acho muito interessante esse, porque você chega em casa e você vai ou enfim, num ambiente que você vai explorar esse arquétipo, é justamente você promover essa coisa mais de esperança, né, que não está pautada no seu esforço, né, mas sim de algo que você sabe que vai acontecer, né, independente da sua religião, né, seja você acredita em Deus ou não, no universo, enfim, mas você acredita em algo a mais que vai acontecer, que vai se realizar, né, na sua Otimista, vida. né? Sim, e te traz essa coisa, né, do otimismo, né, então isso te dá forças para, Uhum. né, aplicar em outras áreas, né, da sua vida profissional, né, então você se encher disso, se preencher disso, né, é muito interessante. Aí você escolhe, né, para onde que você quer direcionar isso, né, para onde vai aí mais a tua fé, né, no que você acredita, no que te Uhum. estimula e que no que te traz essa esperança, né, Sim, mais lá são na frente. ambientes de paz, né, tipo, eu olho para esse tipo de Isso. cenário aqui, eu sinto uma calmaria, eu sinto paz, eu nem Uhum. consigo ouvir barulho de sirene, de coisas de rua, passando nesse tipo de espaço, eu imagino um passarinho cantando, Aham. a aguinha pingando, sabe, eu imagino coisa, assim, mais zen, né. Então, se você é uma pessoa muito estressada, seu trabalho é muito estressante, você chegar em casa e encontrar um espaço desse aqui, não parece que a gente vai deitar naquele sofá ali e Uhum. tirar um cochilo, uma coisa bem tranquila, né, em paz. Então, se você tá com uma frequência muito alta e precisa, né, transformar numa frequência mais baixa, de se acelerar, talvez decorações inspiradas no arquétipo mago possam servir para você. Tá, eu vou passar aqui, você me fala qual é que eu já nem lembro mais direito a lista. Tá na Herói. sequência aí, o herói. Herói? Herói, então vamos lá. Sim. O O herói, herói eu gente, falei porque você gosta dele, né? eu gosto dele. O que seria o herói, gente? É aquela pessoa que vai ver uma criança cair na janela e vai escalar, igual essa semana a gente teve notícia, uma manchete lá na Uhum. França, que o rapaz escalou. Também, mas não é isso, não é propriamente isso, não, tá? O herói, ele é aquela pessoa que acredita que aonde há vontade, há um caminho. Mas como assim? Ele busca melhorar ele mesmo, se condicionar para ele superar um desafio, né? Uhum. Então, o herói, se você é uma pessoa que você precisa de superação, você precisa colocar ordem na sua casa, você quer se sentir competente, você se sente mal com as coisas. Assim, por exemplo, tem algumas pessoas que, quando não fazem alguma coisa, elas se culpam, ficam com remorso de, eu não fiz, né? Então, se você precisa dessa competência, você precisa se provar, né? E principalmente o herói, ele vai muito de encontro na capacidade física e do desafio, né? Então, para você, força, coragem e competência são capazes de mudar o mundo? Vamos ver se esse tipo de decoração serve para você, né? Então aqui a gente trouxe algumas imagens. O herói, gente, ele tá muito de encontro aí com o urbano, com aquela decoração de academia, sabe? Que é Uhum. aquela coisa que te dá uma inquietude para você se mexer. Não é um tipo de decoração que a pessoa vai sentar e relaxar. Por quê? Porque o herói, ele tem que se melhorar, ele tem que estar ativo, ele tem que estar se provando. É muito bom, até se você gosta de fazer exercício em casa, alguma coisa assim, ter um cantinho assim mais pautado nesse tipo de decoração pode ser um estímulo para você conseguir fazer. Aquele primeiro ambiente Uhum. lá do mago não vai ajudar você a fazer um exercício em casa. Você não vai olhar ali, vai botar um polichinelo nessa sala. Você não vai querer isso. Total. Mas esse tipo de ambiente aqui do herói, ele é mais inquietante, né? Então, tipo, esse tipo aqui, ó, letras, chapa metálica, acabamento mal finalizado aqui, Uhum. né? O cimento, as cores mais pesadas, eles caem muito bem pro herói. Ele também Uhum. é muito urbano, né? Sim. E trazendo aqui para dentro de casa algumas decorações que estão bem, estão à frente aí com o herói. Ó, coisas de exercício, bicicleta, coisas. Essa carinha mais urbana, como eu tinha falado, né?
Até ali as luminárias não estão perfeitamente embutidas, elas estão ali sobrepostas, né? Fala um pouquinho, tá? Que minha garganta aqui foi... Aham. Sim, e coisas assim que vão te remeter a botar uma mão na massa, ir lá fazer, né, e acontecer. Eu acho interessante isso, porque justamente, né, ele traz esse estímulo, né? E claro, gente, isso daqui é aquele inconsciente coletivo, né? Essa é a decoração que bater o olho vai remeter a isso. Mas, eu vou colocar uma bicicleta? Não, não necessariamente vai ser uma bicicleta, mas vai ser algo com que você se identifica, né? O que que te move? O que que te faz, né, se mexer? Né? Pode ser uma bicicleta, ou você que corre um tênis, ou pula corda, alguma coisa que te remeta a isso, que te põe em movimento. Até na outra imagem que a Thay colocou lá, tinha uma foto da escada. 1, 2, 3, 4. Isso dá uma sensação de subir de nível, de continuar, de prosseguir, né? Então, tudo que vamos dizer assim, uma decoração mais dinâmica, né? Com formas até mais rígidas, né, que põem esse dinamismo, né, linhas retas. E eu acho interessante esse contraste que dá também do preto com branco, o preto com uma cor mais viva, né, com mais vibrante, né, as cores com tonalidades vibrantes, né, elas vão te remeter a isso, né, não vai ser a cor lá mais opaca, mais suave, igual lá do arquétipo do mago, né, e sim vai ser a cor mais vibrante, então procurar essa característica dentro das cores para poder fazer esse tipo de composição, né? Uhum. Inclusive, quando você falou dessa escada aqui, eu, particularmente, olhando para ela, o que ela me estimularia a fazer? Me estimularia a subir a escada assim, ó. Aham, sim, sim. Pulando, Tá porque fazendo mais os números estão nas pontas. Então, ela me estimularia a pisar ali no top 1, no 2, no 3, no 4. Ainda sairia pulando assim, subindo a escada. Aham. Pulando, né? Tem até um vídeo que apareceu para mim recentemente na internet, que eu achei interessante. Que em alguns lugares eles pintaram amarelinhas Ah, sim, pela sim. cidade. Aham, Muitas pessoas, quando passavam, elas pulavam a amarelinha e aham. seguiam andando, né? Então tem algumas coisas que a gente bate o olho e induz a gente a ter uma ação também. Então o herói ele tem muito isso de te movimentar, né? De te Uhum. fazer, te acionar algum tipo de atividade, né? Então esse aqui foi um pouquinho do herói para vocês, né? O prestativo que a Thay falou, ele é aquela pessoa que ama o teu próximo como a ti mesmo. Na verdade, ele é até aquele tipo de pessoa que se preocupa mais com o bem-estar da família, de quem ele cuida, do que consigo mesmo, né? Então, ele quer um ambiente que mostre cuidado, que seja acolhedor, que seja aconchegante, mas ao mesmo tempo simples, né? E são ambientes mais abertos, mais natural, arejado, que respira saúde, né? O prestativo ele casa muito bem com essas profissões tipo de enfermeira, de cuidador, de idoso, de criança. Você imagina esse tipo de pessoa? Esse tipo de Uhum. pessoa tá no arquétipo ali do prestativo. Então, se você é uma pessoa que sente a dor e a necessidade dos outros e sente que é seu dever ajudá-las ou salvá-las, provavelmente você tem um pouco do prestativo aí na sua cartela de facetas, como a Thaís falou aqui ainda há pouco. Olha os ambientes de uma pessoa prestativa, como é que é. Eu, Uhum. particularmente, acho muito bonito que ele é justamente esse convidativo. Senta aqui, vem desabafar comigo, eu te dou uma xícara de café. Senta aqui, aqui você está num ambiente seguro, você pode Isso. se sentir à vontade, né? E até mesmo você, quando chega do seu trabalho aí cansada, poder sentar nesse sofá, esticar as pernas, ver uma televisão, uma série com a sua família. É um ambiente mais convidativo. Uhum. Ele não tem as cores chocantes que a Thaís falou do outro, porque a intenção dele não é movimentar, é justamente acolher, abrigar, senta aqui,
não tem essa intensidade do herói. Vocês veem como é que a decoração pode trazer sentimentos diferentes, né? Sim, Enquanto o verdade. outro fazia eu querer subir correndo a escada, esse aqui me faz querer sentar e ficar quietinha, É sabe? verdade. E como Bater é um que uma papo. coisa. Aí vocês entendem como é que o arquétipo ele mexe com a nossa cabeça? Como é que. Você sentiu vontade de sentar nesse sofá aqui? Se eu te oferecesse uma Uhum. xicrinha de café, você sentaria aqui e ficaria relaxado nesse sofá? Né? Uhum. Responde aí pra gente saber como é que você também se sente, se realmente é uma sensação coletiva, né, Thay? Sim, e o rosa aí caiu muito bem, porque o rosa ele é uma cor fraternal, né, a cor, do amor, né, desse acolhimento. Então nesse tom, assim, clarinho, ele passa essa coisa mais fraternal, né, e o interessante aqui que você falou, existem profissões, né, que casam muito bem com isso, enfermagem e tudo mais. E é interessante que você também a gente está falando muito de desconectar, né, o profissional do pessoal, mas é interessante também que você pode trazer características do seu lado profissional, né, mas Uhum. sem gritar, né, porque é você, né, a gente a nossa profissão, a gente exala isso, né, quando a gente faz o que gosta, o que ama, você é aquilo também, né, não é que você não vai deixar de ser aquela pessoa, não, você também é aquilo. Então você pode sim ver meios de trazer isso dentro da sua decoração, que vai trazer a sua personalidade. Eu sou uma pessoa esportiva? Eu sou uma pessoa prestativa? Eu gosto do holístico, eu sou mais do mago e tudo mais. Então dá para você introduzir isso, né, sem deixar o ambiente, pesado, né, que nem a casa do solteirão, né. A casa do Uhum. solteirão é tudo jogado, não precisa ser tão, assim, cravado, né, tão muito, estampado, tá na cara que quem mora aqui é um solteirão, né, enfim. Mas você consegue trazer esse tipo de decoração. Né, e realmente a forma aí, o tipo de sofá, o sofá bem fofinho, aconchegante, que dá vontade de realmente sentar, né, que vai te acolher, a forma como a manta tá jogada no sofá, né, assim, né, parece que dobraram, assim, para "Pode sentar aqui", Uhum. né. E nessa imagem aqui eu até quis trazer um pouquinho de outras cores, né? A Thay falou do rosa, ele tem o azul clarinho, o verde clarinho. O prestativo ele vai muito nesses tons de pastéis, tá, gente? Assim, tudo Uhum. clarinho, né? Porque ele tem que passar essa imagem de segurança, de tranquilidade, de limpo, de receptivo, né? Então, esse aqui é um pouquinho da decoração do prestativo. Agora, para vocês conhecerem os outros que tem um, tá? Que eu vou falar dele como um extra aí na lista que você passou. Sim. Existe o arquétipo do criador, que é aquela pessoa que gosta de tudo certinho, que gosta de inventar coisas. Então, é um arquétipo assim mais simétrico, mais perfeccionista. A gente pode falar dele com mais calma para vocês depois. Ele gosta muito de coisas assim criativas, né? De coisas que foram feitas com design, né? Então tá aqui um pouquinho da decoração de um criador. Será que você é criador? A pergunta que eu te faço é: você é uma pessoa que sente a dor e a necessidade dos outros e sente que é seu dever salvá-las? Não, não é essa a frase do criador, tá errado. A frase do criador é: se puder ser imaginado, poderá ser criado. Então, se você é uma pessoa que acha que com a sua capacidade, com as suas invenções, você pode mudar o mundo, você pode ser uma pessoa criadora. Vai muito também de encontro das mulheres que gostam de artesanato, daqueles né, do it yourself. Então, ele é muito legal. Um outro arquétipo que existe é o governante. Ele também é muito acionado aí, né, no trabalho, né? Que é aquele do controle, né? Que tem um controle de tudo ali mais rigoroso. Às vezes você pode querer trazer ele para dentro de casa se sua casa está muito desorganizada, se seus filhos às vezes não estão obedecendo muito bem. Então, talvez você possa querer também trazer o governante para dentro de casa, né? Aqui tá algumas imagens. Sem eu explicar, você imagina que uma pessoa poderosa
Uhum. Senta nessa poltrona? Como é que você imagina o dono desse espaço? Entende a mágica dos arquétipos? Eu não preciso nem explicar, você olhando para essa sala aqui, quem é o dono desse lugar? Aí imagina uma pessoa com poderosa, uma pessoa com dinheiro, que tem um alto cargo, né? Que realmente é um governante. Tô passando, tá, Thay? Tá, pode seguir. Tá. O amante já é aquela pessoa que ele quer ter controle, mas diferente do governante, ele quer ter um controle para ter relacionamento. Não quer dizer que o amante é só coisa sexual, tá, gente? O amante, ele busca intimidade com as pessoas. É aquela pessoa que gosta de receber, ser convidativo, mas ele é um pouco mais provocativo, ele tem mais detalhes, é mais minucioso, né? Eu particularmente adoro aquela outra decoração lá. Então, tem tanto a versão do amante assim mais gay, mais caliente, como temos o amante mais soft aqui, aquele amante que vai até muito de encontro aí em estilos clássicos, que tem esses detalhes, né? Eu olho para esse espaço aqui, eu imagino um lugar perfumado, né? Os meus outros sentidos são aguçados com essa imagem, né? O amante ele explora muito bem os sentidos, né? Esse aqui que é um que eu queria falar, que eu acho que pode Uhum. ajudar bastante também nesse equilíbrio entre um espaço e outro, que é o bobo da corte. O bobo da corte, ele é divertido, ele é autêntico, extrovertido, tem coisas muito coloridas e assimétrico, nada é muito certo com ele. Então, às vezes, você vive uma rotina também tão intensa, tipo, lá no teu trabalho você é governante, que às vezes você chega em casa e você quer descontrair, né? Também vai muito bem aí para quem gosta da cultura game, os geek, né? Pessoal da cultura do videogame, né? O bobo da corte, ele realmente ele serve para descomprimir, né? Então a frase dele é: para você rir é o melhor remédio, né? Então, eu acredito que o bobo da corte também pode ser um arquétipo interessante para as pessoas que vivem coisas muito intensas se sentirem mais relaxados, se sentir assim, ah, que bom, aqui não tem pressão, não tem, né, esse rigor, né? Ele até vai um pouco de encontro do rebelde nessa falta de rigor, só que a diferença é que o rebelde ele quer chocar, o bobo da corte ele quer divertir, né? Uhum. Então, se você gosta dessas coisinhas mais coloridas, mais excêntricas, né? Então, o bobo da corte talvez possa ser algo interessante para você. O que você acha do bobo da corte, tá? E você acha que ele também é um arquétipo que vale para essas mudanças? Sim, com certeza. E até ter na própria ambiente de trabalho, se você é muito assim, né. Eu sou uma pessoa que eu perco como é que é? Eu perco o amigo, mas não perco a piada. Mas se você é uma pessoa muito alegre, assim, muito extrovertida também, ter um objeto desse no próprio ambiente de trabalho vai te distrair, né, e vai te fazer levar ali o trabalho com mais leveza, né. Então, às vezes, essa pessoa não vai conseguir ficar ali naquele foco, aquele foco total, o hiperfoco, né, não vai Aham, pode não ser muito bom para essa pessoa e ela precisa ter isso, né, algum detalhe, algum objeto que vai, trazer essa leveza para o ambiente de trabalho dela, né. aham. Às vezes um bonequinho, né, que você coloca ali na mesa, uma coisa que você bate o olho ali, você se identifica também, né? Aqui um outro arquétipo que temos é o cara comum, né? Que é aquela pessoa que é muito igualitária, acredita que todos são iguais. Se você é uma pessoa que fala assim, ah, não, pra mim a decoração tem que ser simples, tem que ser neutra, não gosto de nada muito frufru, não gosto. Ah, eu olho o clássico, chega me coço, não gosto. Talvez você seja uma pessoa que tá nesse arquétipo aqui do cara comum, né? Então, pro cara comum para você estar junto dos seus amigos, da sua vizinhança, sem briga, sem atrito, realmente importa? Você quer que todo mundo chegue na sua casa e tenha lugar para todo mundo sentar? Ninguém vai ficar em pé, ninguém é melhor ou pior, né? Então, o cara comum ele vai muito dentro disso, né, nas coisas mais simples. Talvez até para essas mulheres que vêm falar com a gente assim: "Ah, eu queria uma decoração minimalista". Talvez você esteja dentro desse arquétipo aqui, né? Então são coisas mais simples, talvez ali móveis mais de como é que fala?
loja de... Eu esqueci o nome da loja. Tipo Casa de Bahia, essas lojas assim. Não é de Aham. conveniência, mas essas lojas mais multimarcas, né? Sim, multimarca. Esse tipo de coisas assim, um pouco mais comum, mais... que a maioria das pessoas podem ter igual, né? Então, o cara comum, às vezes, ele pode ser para você. Um outro arquétipo que temos aqui, nós já estamos chegando no final aqui, só para vocês conhecerem, é o inocente. O inocente é aquela pessoa que busca o paraíso, sabe? Que ele até... A gente fala muito aqui de memória afetiva, né, Thay? O inocente, ele busca muito essa nostalgia, porque ele acredita que o mundo pode ser perfeito. E perfeição era na infância, era lá no passado dele, com um parente, às vezes, que já se foi, e ele quer lembrar disso, né? Então ele é alegre, ele é otimista e ele é nostálgico, né? Sim, sim. Então, para você, se algo é muito difícil de ser realizado, é porque tá no caminho errado? A vida tem que ser simples, boa e descomplicada. Então, você provavelmente tem uma inocência aí dentro de você, né? E os espaços do inocente são... Assim, eles são coloridos, mas também não são tão intensos, né? Mas ele também traz muito natureza, porque a perfeição tá fora ali na natureza, né, nesses espaços. Então, ali, o inocente tem muito a xícara de chá, o bolo fresquinho, o cheirinho do café, essas sensações que remetem a alguma infância, a algum passado, eles caem muito bem aqui para o inocente. Também existe o arquétipo do explorador, que é aquela pessoa que busca fora no mundo a verdade da sua vida, né? Então, cai muito bem para os viajantes, né, tá? Viajantes, casa de veraneio, a cabana, aquela pessoa que viaja e tem muito bibelô, né? Inclusive, tá? A gente teve, né, clientes assim, que a gente Sim, se sim. deparou com que eram exploradores. Vou contar essa história para vocês. A gente teve um casal de clientes que eles tinham por hobby, aonde eles viajavam trazer imãs de geladeira, né? E quando a gente chegou na casa deles, eles tinham 2 geladeiras que eram tomada de imã de cima a baixo. Quietos eles estavam, quietos eles ficaram. Eles só comentaram que aquilo ali era um hobby para eles. E quando a gente apresentou o projeto que a gente fez para eles no escritório, a gente fez um painel para eles colocarem todos os imãs deles. E eles ficaram gratos e muito surpresos, porque eles acharam que a primeira coisa que a gente ia fazer era sumir com os imãs deles da geladeira, né, Thay? E não, a gente criou um espaço específico para eles ali realmente ativarem esse explorador que existe dentro deles, né? Então, ó, como eu falei, ambientes mais praianos. Também o motociclista, mas não é aquele motociclista do rebelde, é aquele motociclista que gosta de pegar a estrada, sabe? Que vai embora naquela estrada reta a vida inteira, com o vento balançando no cabelo. O ambiente de praia, o ambiente de cabana. Ali, ó, um motociclista ali que tá mais explorador, né? É mais Indiana Jones, né, tá? Ele não é. Ele é mais, não é o motoqueiro fantasma, ele é mais o Indiana Jones ali, o que desbrava, que tem um mistério, né? Você quer falar alguma coisa, Thay? Sim. Não, Uhum. vamos continuar para passar Esse aqui é e o depois a último. gente Uhum. explora mais, né? Porque é muita informação, é muita coisa para até mesmo para Uhum. elas assimilarem e colocarem em prática, né? Então é o Aqui tá bem mundo, né, dos expositivo. arquétipos. Talvez aqui com essa exposição, elas podem pensar assim, me interessei por aquele ali. É. Vocês podem dizer pra gente, fala um pouquinho mais desse aqui, que esse aqui eu me interessei, né? E esse aqui é o último arquétipo, que é o do sábio, que eu até comentei sobre ele, né? Ali atrás, que é aquela pessoa que acredita que a ciência, o estudo, os livros vão trazer realmente a revolução ali pro mundo, né? Vai fazer a vida ser realmente resoluta. Então, ele é um cara curioso, é investigativo, uma pessoa que gosta de conhecimento. Como é que você imagina o ambiente de uma pessoa que gosta de ler, por exemplo, né? De jogos. Você imagina um ambiente mais silencioso, mais calmo, né? As luzes ali mais compenetradas. Então ele cai muito bem com esse ambiente de biblioteca, né? Com essa carinha, né? De estudo, né? Então esse tipo de ambiente, ele é um ambiente que você olha assim, nossa, uma pessoa inteligente deve ficar aqui, cara. Diferente do escritório lá do governante, que você passa poder,
né? No sábio você pensa assim, nossa, aqui é uma pessoa que é estudiosa, uma pessoa inteligente, né? Uma pessoa que até se for brincar vai querer jogar xadrez, não vai querer, né? Vai querer jogar uma coisa mais estimulante, né? Então, esse aqui é o arquétipo do sábio. Daí, com isso aqui, eu encerro aqui a explanada sobre os arquétipos para vocês. Bom, gente, então espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje, onde a gente trouxe e explorou um pouco mais da decoração com os arquétipos e ampliamos. Espero que tenhamos conseguido ampliar um pouco mais aí da mentalidade de vocês, em como a decoração ela pode sim fazer assim esse efeito, né, mais de provocar, né, outras coisas aí no seu dia a dia, para você ter uma casa mais aconchegante, mais condizente com o seu estilo de vida, com a sua personalidade e com aqui algumas técnicas que a gente foi passando para vocês, tá bom? Então, vamos concluir aqui o nosso podcast. Muito obrigado vocês que nos assistiram até agora. E claro, se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui para gente, mandar direct, que a gente vai procurar te responder. Gente, muito obrigada. Boa tarde para vocês. Obrigada por ter acompanhado. E não esqueçam, né, de mandar para suas amigas que talvez gostem de decorar a casa delas também. Ajude-nos a levar aí esse conteúdo que a gente acredita que é super legal. A gente acredita realmente que você pode mudar a sua vida, né, para um ambiente mais acolhedor, para um ambiente que realmente vai ser satisfatório para você e para sua família. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau, gente.